Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado. Hoje a gente vem trazendo aqui uma notícia de última hora sobre a revisão da vida toda, uma novidade no processo que finalmente pode ajudar você, aposentado e pensionista, pois a revisão da vida toda, via de regra, aí, é para o aposentado e pensionista já maior de 60 anos, que tem aí prioridade na tramitação do processo, e a gente não está vendo esse direito sendo garantido na prática com essas remarcações aí do julgamento dos embargos de declaração para a revisão da vida toda. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Você está no INSS Explicado. A gente aqui traz vídeos diários sobre aquilo que é mais pedido aí na semana. O que foi mais pedido na semana é a revisão da vida toda. Mas a gente sempre traz conteúdo aí para o aposentado, pensionista e para o idoso. Então, fica aí que a notícia é, sem sombra de dúvidas, muito esclarecedora e pode dar uma guinada no calendário do STF aí de março. Lembrando que o calendário da revisão da vida toda aí, do julgamento, está marcado para dia 20/3. No final desse vídeo, você vai ficar aí comigo, vai assistir até o final, você vai ver o que é que pode acontecer com essa demanda aí do calendário. Será que vai ser dia 20/3 mesmo? Será que vai ser remarcado? O vídeo de hoje ajuda aí a gente a entender que é possível sim a gente fazer pressões para que isso não aconteça, né? Não remarque, mas você vai entender as possibilidades reais disso acontecer ou não no final do vídeo. Então acompanha até o final para você estar ligadinho aí com a gente. Então, aí uma petição colocada aí no processo da revisão da vida toda sobre a prioridade de tramitação do artigo 71 da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso. Então aí, a petição aí de um terceiro interessado e manifestações acerca da base dos fundamentos legais estabelecidas na resolução número 408 de 21 de agosto de 2009 do STF e no Estatuto do Idoso para requerer prioridade da tramitação judicial do RE 127.6977, tema 1102 do STF. Então a petição é para isso, gente. Você vai entender que esses fundamentos eles são completamente plausíveis. Como é que pode uma revisão de massa, né, no sentido, a maioria dos beneficiários da revisão da vida toda são pessoas idosas, e essa revisão aí ser colocada adiante, né, sempre sendo remarcada, sem nenhum tipo de empatia pela corte com os idosos, que muito possivelmente com essa espera estão sendo angustiados e muitos deles estão falecendo, como a gente já trouxe depoimento aqui de pessoas que estão aí doentes e que esse valor poderia mudar a condição de tratamento por completo da pessoa e ela não tem a tramitação. Então, dá prioridade de tramitação. Os requerentes com 69 e 66 anos de idade, respectivamente, enquadram-se na categoria de pessoas idosas, como a maioria dos requerentes aí da revisão da vida toda, com direito à prioridade de tramitação processual do artigo 71 do Estatuto do Idoso e da Resolução 408 de 2009. Considerando que o processo RE tema 1102 encontra-se sobreestado, aguardando desfecho da Corte, que os terceiros interessados neste processo estão sujeitos aos mesmos efeitos da decisão a ser proferida, vimos por meio dessa petição com fundamento no disposto legal do Resolução número 408, 21 de agosto de 2009, no Estatuto do Idoso, requerer prioridade da tramitação do processo judicial em questão. Ninguém nunca tinha feito isso, e essa advogada aí, ela foi muito feliz em colocar isso. Apesar de todo mundo saber que existe a prioridade de tramitação, ninguém pediu ainda, né? E aí ela coloca das remarcações dos julgamentos sucessivos. O presente processo, que trata a importante questão da revisão da vida toda do beneficiário dos benefícios previdenciários das pessoas idosas, vem sofrendo diversas remarcações do julgamento dos embargos de declaração, ocasionando atrasos significativos em sua conclusão e trânsito em julgado, causando prejuízos concretos aos requerentes que aguardam ansiosamente a definição do tema para fins de regularização dos seus benefícios previdenciários. Inicialmente pautado para julgamento em 1º/2, posteriormente remarcado para 28/2 e 29/2 e por fim para o dia 20/3 de 2024. Como eu disse, remarcações sucessivas acerca aí da revisão da vida toda que impactam demasiadamente a prioridade do idoso, né? A prioridade daqueles que aí estão aguardando o desfecho da revisão da vida toda, que massivamente são pessoas que são contempladas pelo benefício da prioridade aí do idoso na tramitação do processo judicial. E aí ela fala, né, da prevalência da prioridade. Embora reconhecemos a prerrogativa do presidente do STF no controle da pauta de julgamento,
Os requerentes salientam que a prerrogativa não se sobrepõe à prioridade de tramitação legal estabelecida. A demora na finalização do processo viola o direito dos requerentes à celeridade processual e à razoável duração do processo. Ademais, observa-se que todos os processos incluídos em pauta no plenário presencial de março de 2024, antes do RE 127 de 6977, tema 1102 da revisão da vida toda, não possuem prioridade de tramitação. Então, todos os processos aí que estão para trás na pauta de março, que já foi divulgada e que você vai ver no final desse vídeo, se você acompanhar até o final, não tem prioridade na tramitação. É imperioso ressaltar que a prioridade de tramitação nos casos em que figurem como parte o terceiro interessado os maiores de 60 anos abrangem todas as instâncias recursais, inclusive o STF. E aí não se pode colocar a primazia na condução da pauta do presidente do STF em superior ao benefício da tramitação pelos idosos. E porque o benefício da tramitação pelos idosos é regulado por lei e deve ser respeitado. Artigo 71 da Lei 10.741. Ademais, conforme previsto no inciso 6 do artigo 13 do Regimento Interno do STF, dentro das atribuições do presidente do STF está fazer cumprir suas resoluções. Nesse sentido, a resolução número 408, de 21 de agosto de 2009 do STF, deve ser cumprida no presente caso. Diante do exposto, ela requer o quê? Que a antecipação do julgamento do RE 127.6977 do tema 1102, considerando a prioridade legal dos requerentes. Subsidiariamente, caso não seja possível a antecipação, que o julgamento seja realizado e concluído no dia 20 de 3 de 2024, com absoluta prioridade sobre qualquer outra pauta anterior, seja identificado por meio de etiqueta digital afixada na capa dos autos a prioridade nos termos do artigo 3º da resolução número 408 de 2009 do STF. Então perceba aí que isso aí é algo que o advogado Denis Amadori Lola Brigida trouxe numa petição essa que é muito óbvia, trazendo aí pontos específicos relacionados à prioridade processual do Estatuto do Idoso, que é muito conhecida de todo e qualquer advogado, mas ainda não havia sido pedido. E é interessante colocar isso em pauta, por quê? Porque as remarcações do STF, sim, vão frustrar o direito do aposentado e pensionista, que tem direito à prioridade inclusive no seu processo de origem em relação às demais pessoas que não são idosas, até o seu direito frustrado ali, né? Então é interessante a gente ter aí esse pedido pleiteado na Suprema Corte e levar o presidente do STF a ponderar essa questão da prioridade, que sim deve ser respeitada e, portanto, que pelo menos os processos não sejam mais remarcados. Mas vamos para a prática aqui, né? Ver o que pode efetivamente acontecer nesse julgamento da revisão da vida toda, considerando que a gente vai olhar aqui para o que está acontecendo no calendário, né? No calendário a gente vai ver aí como tá o calendário de março, né? Então, olhando para cá para o calendário de março, vou dar um zoom aqui para vocês, para ficar um pouco melhor. Vou tentar dar uma olhada aqui já no sentido de deixar aqui um pouco maior para vocês. Então, estou centralizando aqui, jogando aqui. Você tem um calendário de março aqui, né? O calendário de março do STF. Esse calendário que tá para vocês. A gente tem sessão plenária no dia 6, tá? Com um só processo. A gente tem sessão plenária no dia 7, com 2 processos. A gente tem sessão plenária no dia 13, porque dia 12 é só a segunda turma que vai efetivar aí julgamentos. E a gente tem sessão plenária no dia 14, ainda sem processos listados, tá? Mas aqui tá a nossa revisão da vida toda. No dia 20 tá a nossa revisão da vida toda, que é a sessão plenária aqui. Primeiro processo declarado, tá? Mas com muitos outros processos. O que a gente tem de bom para março aqui, tá? O que a gente vê aqui de muito positivo para março? Os processos do dia 13 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14 sem pauta. Existe a possibilidade de poucos processos virem remanescentes, mas a gente sabe que o STF está julgando aí de 4 a 5 processos por dia em sessão plenária. Então significa que os 9 processos que estão aqui na sessão plenária do dia 13, eles podem aí serem divididos muito bem entre o 13 e 14, sem gerar aí ponderações entre o dia
13 e 14 para o dia 20, né? Então, sem sobrar muitos processos para o dia 20. Sendo a gente o primeiro, existe sim grandes possibilidades do julgamento do dia 13 e 14, que é o remanescente do dia 13, matar todos esses novos processos aqui e a gente vir para o dia 20 sendo o primeiro processo da pauta. Mas a gente não pode confiar muito nisso, por quê? Porque no dia 13 a gente tem 2 processos de repercussão geral. Então, a gente tem uma dificuldade maior nesses processos. Via de regra, são discussões maiores. E a gente também tem um HC, que é um habeas corpus, matéria penal, via de regra, demora um pouco mais de ser julgada. Há algumas controvérsias em matéria penal mais significativas. No entanto, a gente tem aí boas chances de dia 20 a gente começar como um primeiro processo sem maiores problemas. E a gente também tem dia 21 vazio. Tá? Então o cenário é muito positivo, porque os primeiros dias de sessão plenária ainda não teve pautas significativas, tá? Então a gente já teve aí 6 e 7 já passaram, já foram julgados esses processos e já foram reorganizados aqui no dia 13, o que ficou pendente. Então o que a gente tem que acompanhar? A sessão plenária do dia 13, que é aí tá marcada aí para quarta-feira, para a gente poder ver como foi o andamento. E dia 14, ver se a gente conseguiu evoluir nessa pauta, porque a gente já tem uma boa noção se dia 20 vai rolar ou não vai rolar a revisão da vida toda. Mas de qualquer sorte, a gente vai estar aqui acompanhando com vocês, sem perder nenhum detalhe, para que a gente possa efetivamente trazer notícias de qualidade e com precisão para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você esteve no INSS Explicado. E a gente agradece demais a sua audiência, a sua paciência e pede para que você compartilhe, curte e se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima.